Já tem gente aí? Bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente começa. Até coloquei a minha camisa que eu comprei lá em Moscou 2016, especialmente para essa aula de hoje. Esperar chegar mais um pessoal aí, a gente começa. Vou pegar um livro ali, rapidão. Vocês viram o quadro ali de Cuba? Desse lado aqui tem um do Uruguai, inclusive, também. Isso aí, Juan. Essa camisa aqui eu só uso em ocasiões especiais. Justamente para ela. Já tô com ela há 4 anos, né? Justamente para ela não estragar muito rápido. Tenho duas camisas lá da Rússia, né? As duas com temática da União Soviética. Já fazendo uns parênteses aqui antes da gente começar sobre a Revolução Húngara. Que, bom, vocês estão ouvindo legal, né? Isso é importante. Ah, que na Rússia todas as questões relacionadas à União Soviética, eles não veem da forma que a gente costuma ver aqui no Ocidente, né? Foi uma das coisas mais marcantes lá na Rússia foi justamente isso, assim, eu nunca imaginei que eles vendessem esse tipo de coisa, andassem com esse tipo de coisa na rua. E na realidade, eles disseram justamente que o que a gente vê na televisão, né, que a gente viu ao longo dos anos 90 na televisão e tudo mais, de derrubada dos monumentos do Lenin, né, das estátuas. é, café eu acabei de tomar. Eu não tomo muito café não, senão eu fico com azia. Mas então, uma das coisas mais marcantes de quando eu cheguei em Moscou foi os aviões, né? Então, a maior companhia aérea russa, né? Ela é estatal, chama Aeroflot, e o símbolo dela é uma foice e martelo. Depois vocês podem procurar aí na internet. E aí é um impacto, né? Você desce no aeroporto de Moscou, aí tá lá uns aviões cheios de foice e martelo. Nossa, uai. E tá as estátuas do Lenin no metrô, na cidade, nas ruas, o próprio famoso mausoléu do Lenin na Praça Vermelha, né, onde ele está embalsamado lá e tudo. E então eles têm muito essa ideia de não quem, né, na Rússia quem fez um governo antissoviético foi o Yeltsin, né? Então, o Yeltsin assume logo após a dissolução da União Soviética e diz que a União Soviética foi um horror, tudo era ruim, e tudo mais, né? É, a União Soviética se desintegra em vários países e foi aquilo que era esperado, né? Boa parte da população acreditava que ia vir questões de melhorias de vida, né? Mas o que se viu na prática na Rússia dos anos 90 foi. Eu tô falando um pouco de Rússia, nada a ver, quer dizer, tudo a ver, né? Mas de Rússia atual, enquanto o pessoal vai entrando aí, já temos 10 pessoas antes da gente entrar na Revolução Húngara, né? Então, basicamente, nos anos 90 do Yeltsin, o PIB da Rússia caiu, a população diminuiu, o desemprego
pobreza, destruição de serviços públicos e tudo, né? Então, quando a população russa entra no neoliberalismo de Yeltsin nos anos 90, acredita que, né, qual que é a promessa? Luxo, riqueza para todo mundo. Na prática, esteve para meia dúzia de pessoas, né? A gente sabe como é que funciona o neoliberalismo. Então, meia dúzia de pessoas, né, os oligarcas russos, tiveram condições de comprar iates, mansões e ter todo o luxo, helicópteros, jatinho, tudo aquilo que a gente sabe que eles têm. E a maior parte da população se deu muito mal, né? E aí o Putin entra depois do Yeltsin. Não, o Putin não é de esquerda, viu, gente? Só para deixar bem claro, mas ele entra dizendo, olha, a história da União Soviética a gente reconhece enquanto Estado, a gente reconhece enquanto direitos, enquanto várias questões foram conquistadas, né? Então, a União Soviética era uma superpotência, vários direitos sociais, econômicos estavam garantidos, políticas públicas, um Estado forte, atuante na economia e na vida das pessoas, né? Então ele faz, e ao mesmo tempo, óbvio, ele faz uma aliança com a Igreja Ortodoxa na questão da moral, dos costumes e tudo, né? Então, é essa balança que o Putin vai equilibrando, né? Entre reconhecer as coisas boas da União Soviética e uma aliança com a Igreja Ortodoxa na questão da moral e dos costumes, né? Então, com muito machismo, homofobia e, ao mesmo tempo, com o Estado presente na economia, com políticas públicas, direitos sociais. A direita russa, por exemplo, vive pedindo para tirar o mausoléu do Lenin da Praça Vermelha. O Putin se recusa, mantém todas as estatais que não foram ainda privatizadas, né? Então acho que a gente pode começar, né? Estacionou em 10 aí, quem foi entrando depois. Bom, gente, o assunto de hoje é a Revolução Húngara, né? Basicamente, vamos começar já de quando ela estoura, né? Em 1919. Depois a gente volta um pouquinho na história da Hungria e vem caminhando até mais ou menos a Paty perguntou justamente sobre como o povo vê o Putin, né? Então, só para encerrar então esse breve comentário, o Putin é muito popular. O Putin realmente é muito popular, mais até do que o Lula foi aqui no Brasil, justamente por conta disso. De reconhecer, ou seja, ao contrário do que os trotskistas e a direita aqui no Brasil, no Ocidente, fala, de que a popularidade, o Putin fomenta a nostalgia da União Soviética. Não, é o inverso, ou seja, já existia por conta do que foi o governo Yeltsin de neoliberalismo, desmonte, e piora da qualidade de vida e do país como um todo, né, no cenário internacional. O Putin resgata o orgulho nacional, resgata a Rússia como potência, resgata o Estado interventor na economia, resgata políticas públicas e aí o PIB volta a crescer, o emprego cresce, os salários crescem, a Rússia volta a ser uma potência como a gente vê hoje. Então o Putin é muito popular. E o maior partido de oposição é o Partido Comunista, né? Então os liberais mesmo na Rússia são coisa de 2, 3%. O liberalismo definitivamente não é popular na Rússia. Então você tem o putinismo, que engloba vários setores, né, como eu já disse, e o comunismo ali, que é minoritário, mas é o segundo maior partido, e os liberais aqui muito pequenininhos. Mas esse é assunto para outro momento, né? Depois a gente pode fazer também uma live falando sobre a história do final da União Soviética para cá, né? Que eu tenho certeza que vocês já tiveram aula sobre a Revolução Russa em 17 e ao longo dos 70 anos e tudo, a Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que a gente justamente estuda pouco aqui no Brasil e no Ocidente como um todo a Rússia pós-dissolução da União Soviética até os dias atuais. E aí por isso que a gente não consegue compreender o Putin, um monte de bobagem sendo falada, né? Mas vamos voltar aqui para a Revolução Húngara. Então, o principal personagem da Revolução Húngara, né, se chamava Bela Kun. O Partido Comunista Húngaro foi fundado
em novembro de 1918, né? Então, ou seja, com alguns meses de existência, ele foi fundado e chegou ao poder. Então foi inclusive muito mais um processo muito mais rápido até do que em qualquer outro país, né? Na própria Rússia foram anos e anos e anos e anos e anos de organização, de altos e baixos até que o Partido Comunista chegasse ao poder, né? Então, só para vocês terem uma ideia, em março de 1919, a direção do partido estava presa na cadeia central de Budapeste, capital do país. Ou seja, em alguns meses, eles também saíram da cadeia onde eles estavam para chegar no governo, né? Havia insurgência de operários, soldados, impaciência dos camponeses, né? E ataques de tropas estrangeiras. Vamos lembrar que a gente estava no cenário ali pós Segunda Guerra Mundial, desculpa, pós Primeira Guerra Mundial ainda, né? É porque eu estava estudando mais cedo Segunda Guerra Mundial, né? Mas aqui a gente está falando ainda da Primeira Guerra Mundial. Ah, então, o governo liberal, junto com as tropas estrangeiras, né, inclusive tinha exigido que os social-democratas da Hungria chegassem ao poder, né? Então, são os social-democratas que vão puxar os comunistas da cadeia e levar eles para o governo, né? Como a gente vai discutir um pouco mais na frente, né? Então vamos voltar um pouco mais atrás na história da Hungria, né? A Hungria tem uma história um pouco peculiar na Europa, porque começa pela língua, né? Você tem uma árvore, né, linguística do Ocidente, né, que é o que nós chamamos de línguas indo-europeias, né? Então são de povos que em várias ondas vão sendo expulsos, fugindo de guerras no Oriente, né? E chegando até a Europa, né? Então, o próprio do inglês, alemão, todos esses são línguas indo-europeias. E as línguas indo-europeias, né? No caso húngaro, se divide no tronco fino-úgrico. Então, é junto com finlandês, estonianos e outras línguas mais ao norte. Então, a raiz linguística da língua húngara não é ligada com essas outras línguas aqui da Europa Central e da Europa Ocidental. Então não está no tronco românico, né, que é o nosso caso das línguas latinas, né, do italiano, o espanhol, o francês, o português. Também não está no tronco germânico, né, então do alemão, do franco, também, que basicamente também é o mesmo tronco do inglês, então é mais ligado, ou seja, é um povo linguisticamente isolado de todos os outros povos que estão ao redor aqui da Europa Central e da Europa Ocidental, né? E isso tem muito a ver, porque que a gente volta lá atrás, nessa questão linguística dos povos, vocês podem imaginar, ou seja, que é um povo que se sente meio que sitiado, né? Ou seja, ele não tem identidade linguística, de tradições com os povos que ficam ao seu redor, né? O que dá muito essa sensação de cerco, né? De sítio. Então, a Hungria justamente é povoada há aproximadamente 1000 anos pelos povos que nós chamamos de magiares, e estava dominada pela coroa dos Habsburgo e submetida ao Império Austríaco desde o século XVI. Os Habsburgos são uma das principais famílias da nobreza europeia. Dominaram várias regiões da Europa, a Espanha, a Holanda, né, a própria o Império Austro-Húngaro. Eles faziam muitos casamentos políticos, né, tanto com outras famílias reais, mas principalmente dentro da própria família real, para evitar que o poder saísse de dentro da própria família Habsburgo. Então, é famoso o caso de alguns governantes, o chamado maxilar de Habsburgo. Vocês sabem que casamento consanguíneo é uma merda, né? Você fica ali casando dentro da mesma família, né? Tio com primos, não sei o que lá, primo com primo, lá. E aí você começa a ter problemas genéticos de várias doenças, hemofilia,
não conseguir se reproduzir, deformações na face, na pele, todo tipo, não casem com parentes, em resumo é isso. Então, mas a família Habsburgo dominava a região desde o século XVI, né? Era um país essencialmente agrário e não industrializado até o começo do século XX. Então, a industrialização começa basicamente no século XX, né? Havia uma industrialização ainda incipiente no XIX, mas o grosso mesmo é do século XX já. Metade da terra nas mãos de uma aristocracia latifundiária, né? Então, isso é muito importante. E com o início da industrialização se duplica a quantidade de operários entre 1890 e 1914, né, que é a data do início da Primeira Guerra Mundial. Metade dessa classe operária em Budapeste, né, que é a capital. Então, uma classe operária pujante, uma classe operária forte, que começa a incidir na política nacional. E os sindicatos começam a ser dirigidos por social-democratas, né? Às vezes eu vou falar socialistas, às vezes eu vou falar social-democratas, mas é a mesma coisa, né? Então, o racha, né, entre bolcheviques e social-democratas ainda estava se construindo no mundo inteiro, nesse período ainda do começo do século XX, antes da Revolução Russa mesmo, os próprios bolcheviques russos ainda estão dentro do Partido Social Democrata Russo, no mundo inteiro são frações, né? Você já tem essa diferenciação política entre o que é ser socialista barra social-democrata e o que é ser bolchevique dentro e comunista dentro do Partido Social Democrata, na ideia de unidade da esquerda, de unidade da classe operária, né? Então, ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o Império Austro-Húngaro é derrotado junto com a Alemanha e o Império Otomano, né? Então, o Império Otomano se dissolve, tem toda uma história da história recente da Turquia, né? Dos jovens turcos. Então, a Turquia moderna é basicamente o resultado da queda do Império Otomano, né? Teve todo um movimento dos impérios, principalmente o britânico, tentando dominar o Império Otomano, mas você tem um grupo de oficiais que conseguem manter a independência do país, fazem guerra e depois reformam a língua, as leis, transformam num país laico, né? Mas isso não é o tema da nossa aula, né? Então, quem vence a guerra são os aliados da Tríplice Entente, né? França e Inglaterra. Não a Rússia, né? Porque a Rússia estava na Tríplice Entente, mas sai em 1917 após a Revolução Russa, né? Revolução de Outubro bolchevique, né? A derrota militar, como vocês já devem imaginar, isso acontece em vários momentos da história, em vários lugares, uma derrota acachapante de qualquer governo destrói normalmente não só o governo, como o próprio regime, o edifício legal, tudo, né? Isso vale para a Primeira Guerra Mundial, isso vale para a Argentina, a ditadura militar argentina cai em boa medida por conta da derrota fragorosa na Guerra das Malvinas, né? A própria Revolução Russa também só é possível porque, em boa medida, a Rússia já estava muito mal, o Império Czarista estava muito mal na, na- nas batalhas da Primeira Guerra Mundial e a população começa a ficar insatisfeita, né? Porque começar a guerra é fácil, isso os militares todos sabem, né? Pelo menos os que têm alguma cabeça, né? Não é o caso do Bolsonaro. Começar uma guerra é muito fácil. No geral, quando você começa uma guerra, você unifica o país, né? Então, a pressão social para você unificar o país, estamos todos juntos, identidade nacional, vamos lá contra o estrangeiro, em defesa da pátria, né? No começo todo mundo tá com o uniforme limpinho, arma na mão, bucho cheio, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando você começa a morrer gente, a passar fome, a economia quebrar, as tropas estrangeiras avançando, incompetência do governo, a população começa a ficar muito puta, né? E aí quando você realmente perde a guerra, daí o governo que está em ocasião cair inteiro
e todo o edifício legal, todos os poderes e você ter uma possibilidade de mudança de regime é muito grande, né? Que é o que acontece então no caso do Império Austro-Húngaro, né? O centro da Europa, né? Então, como eu disse, a própria. Porque a gente nunca sabe direito, né? Porque a Turquia é meio que o meio termo, né? Não é nem Oriente Médio direito, nem Europa, tá bem no ponto de ligação, né? Então o Império Otomano cai, todas as monarquias são derrubadas, a economia entra em caos, o povo reclama da carestia, né? Todos os produtos estão caros, o Império Austro-Húngaro então é desmembrado, né? Em Áustria e Hungria. Então, voltando um pouco no tempo de novo, né, mas não tanto quanto 1000 anos atrás, as revoltas liberais, né, de 1848, né, conhecidas como Primavera dos Povos, na Hungria foram duramente reprimidas, né? Então, o sistema político húngaro era muito excludente. Só votavam os proprietários segundo sua renda, né? Que é o que a gente chama de voto censitário. E só haviam dois partidos oligárquicos, os dois, né? E aí, no começo, né, do século, surge o Partido Radical, representando a burguesia nacional, né? Então, você tinha esses partidos oligárquicos ligados à aristocracia rural, e aí surge o Partido Radical, representando a burguesia e defendendo a reforma agrária. Vamos lembrar que a reforma agrária é uma pauta liberal, né? Não é, não é, não é uma pauta comunista, não. Então, os liberais radicais defendendo a reforma agrária e o sufrágio universal, né? Eleições que todos possam votar. Era um partido inimigo da Áustria e se inclinava mais para a França, né? Posições mais francófonas. E é a partir, inclusive, desse partido radical que você vai ter alguns setores que vão formar posteriormente o Partido Socialista, né? Social-democrata, lembrando. E aí, em 1918, ocorrem sublevações militares, grandes greves nas fábricas de munições, né? E a Revolução Russa anima boa parte do operariado húngaro. Anima gente no mundo inteiro, né? Então, uma esquerda revolucionária que chega ao poder por meio de uma revolução é algo se é algo muito se marcou muito até aqui no continente americano, que dirá a Hungria ali, que é do lado praticamente, né? Em junho, então, se produz uma greve geral, incluindo os trabalhadores do campo. E 4 de outubro, aqui a gente ainda está em 18, viu? 1918. 4 de outubro, a Alemanha e a Áustria e a Hungria solicitam armistício. Forma-se conselhos de operários e soldados na capital e em outras cidades. O exército se dissolve. Há manifestações de massa nas ruas. A monarquia, né, a gente ainda está na monarquia, refaz gabinete com setores reacionários. A burguesia e o Partido Socialista, né, se oferecem como alternativa de governo. E em 28 de outubro é realizada uma grande manifestação reprimida pela polícia. Operários tomam armas, né, dos paióis e dos quartéis. Então, ou seja, o movimento operário a partir de então já está com armas na mão, né? O governo decide retirar as tropas da capital, igual também anteriormente na Revolução Russa, a monarquia czarista tenta fazer, né? Não, vamos tirar, a gente não confia nesses soldados, nessas tropas, vamos tirá-los da capital e mandá-los para outro lugar. Só que os soldados recusam a sair da capital, continuam na capital e se somam aos manifestantes, né? Daí o governo cai, né? Quando isso acontece. Mas aconteceu basicamente o mesmo que na Rússia, né? Então, essa primeira queda ainda é uma queda, ainda dá origem a um governo muito mais reformista, né? Então, em 31 de outubro cai o governo, sobe o Partido Radical e o Partido Socialista ao governo, né? Que não havia participado das manifestações. Então, são basicamente os social-democratas, fazendo um paralelo justamente, é como se fosse a subida do Kerensky em fevereiro de 17 na Rússia, né? Então, são setores mais reformistas que sobem ao governo, né? Em uma dessas manifestações, um soldado mata o chefe dos reacionários, né? Manifestações explodem no país, comemorando, né, o fim da monarquia. E a classe operária, os conselhos de operários e soldados foram protagonistas do movimento de derrubada do governo e
os liberais e os socialistas social-democratas foram coadjuvantes da derrubada, mas é quem chega ao governo, né? Mas esses protagonistas ainda confiam muito nesses dirigentes liberais e socialistas barra social-democratas. Então o liberal Caroli fica no governo de novembro de 1918 a março de 1919 e o país segue em crise, né? Então, crise econômica, com sabotagem empresarial, os empresários. Não é que os empresários fossem contra o governo, eles só não queriam investir, não queriam. Igual empresário em qualquer lugar do mundo, né? Então, em situação de crise, retém o dinheiro, retém a produção, não quer produzir, esperando incentivo, esperando todo tipo de aceno do governo para poder produzir, né? Só que o governo não tinha essas condições, né? Então, o governo tenta fazer uma reforma agrária lenta e burocrática, né? Então, frente a essa reforma lenta e burocrática, os camponeses armados começam a ocupar as terras, né? Então, fazem a reforma agrária na marra, né? A solução social-democrata, então, de gestão tripartite, né? Como as empresas estavam paradas, os social-democratas propõem uma gestão tripartite, que é para as empresas voltarem a funcionar com a gestão tripartite entre os empresários, proprietários, o governo e os operários das indústrias, né? O que, obviamente, vira uma bagunça, não funciona, é lento, é burocrático, então a produção não volta a ocorrer, né? Em janeiro de 1919, começa então a ter racionamento de alimento, moeda desvalorizada, recessão econômica, desemprego dos soldados que foram desmobilizados depois da Primeira Guerra Mundial, né? E então o Caroli reconhece os empréstimos de guerra, né? Um país derrotado reconhece, igual a Alemanha reconheceu, né? Pós Primeira Guerra Mundial, os países vencedores falam para os derrotados: ó, vocês vão ter que pagar para nós, que somos vencedores, porque a culpa da guerra é de vocês. Vocês são os causadores de toda a destruição, então vocês vão ter que pagar pela reconstrução da Europa. No caso, reconstrução nossa, né? Vocês que se lasquem, né? Então, para não se indispor, né, com a banca financeira, o que aumenta a dívida pública, né? Então, dívida pública, moeda desvalorizada, desemprego, crise de produção, horror, né? A ruptura das lideranças operárias com o Partido Socialista, Social-Democrata, se consolida então com a criação do Partido Comunista em novembro de 1918. Bela Kun e outros prisioneiros de guerra húngaros. Então, isso aqui é um ponto importante, né? O Bela Kun era um soldado húngaro que estava lutando na Primeira Guerra Mundial contra a Rússia, viram prisioneiros de guerra lá. Quando os bolcheviques fazem a revolução, eles libertam os prisioneiros de guerra, né? E o Bela Kun então se torna comunista junto com outros é, ex-prisioneiros de guerra húngaros. Então ele volta da Rússia já com formação política, com algum financiamento, né? Não muito grande, mas com ou seja, com apoio ideológico, teórico, político, formação e também financiamento de capital, de grana. Dos soviéticos, e isso declaradamente, isso não era ele próprio deixava isso claro na Hungria, falou: olha, nós temos o apoio dos bolcheviques soviéticos, né? Isso inclusive é algo que aumenta a popularidade deles na Hungria, né? Ou seja, eles Bela Kun e os dirigentes comunistas desse partido recém-fundado, o fato deles terem ligação com a Rússia soviética é algo que aumenta a popularidade deles com a classe operária húngara, né? Começa a ganhar maioria nos sindicatos. Após um ato terrorista forjado, né, os dirigentes comunistas são presos e torturados. Eles negam toda a participação com esse atentado terrorista. Lembrando que atentado terrorista é algo que o próprio Lenin lá atrás já deixa claro que não é a tática dos comunistas, né, porque
não aumenta a consciência de classe, não aumenta a organização, não muda a correlação de forças, né? Às vezes a gente tem essas discussões, tudo que é lugar, alguém devia lá dar um tiro em não sei quem, dar uma facada não sei quem, fazer explodir um carro bomba. O Lenin lá atrás já deixa bem claro, fala, olha, e a história da Rússia, né? Não só da Rússia, como da Europa Central, na Ocidental você tem alguns casos, mas a Rússia é bem um expoente disso. Vários czares foram mortos por atentados terroristas, vários dirigentes, né, chefe de polícia, ministros, deputados, não resolve nada. Você mata o czar, o filho dele assume o posto, a política continua a mesma, se não pior, porque você não mudou a correlação de forças da sociedade, né? Mas enfim, só para deixar claro então que por conta desse ato terrorista forjado, os dirigentes do Partido Comunista Húngaro são presos. No final do mês, após muita pressão popular, alguns dirigentes são soltos. O imperialismo francês diminui o tamanho do território húngaro, né? Então cede territórios vários territórios da fronteira da Hungria para outros países limítrofes, né? Então a população diminui, povos magiares se tornam minoria étnica em outros países, né? E isso tem problemas econômicos, de trânsito de comércio, de indústria. Você imagina que você perder uma parte do território é algo que desestrutura totalmente não só a psique, mas também a economia, né, do país. Então, voltando ao começo da aula, o governo liberal cai e os socialistas buscam formar governo com os comunistas. Então, aí é que os socialistas vão na cadeia, né? Ou seja, imagina a direção do Partido Comunista na cadeia, os socialistas, após a queda dos liberais, vão na cadeia falar o pessoal lá dentro da cela, falar, então, vamos formar um governo? O governo caiu e só vocês, como vocês têm apoio popular, controlam sindicatos, né? Tem apoio da União Soviética, né? A gente imagina que vocês possam, junto conosco, fazer um governo minimamente estável, que minimamente consiga manter a unidade da Hungria, manter é, as defesas do país frente às agressões externas, né? Foi um pouco uma estratégia de ceder os anéis para não perder os dedos, né? Porque posteriormente esses social-democratas eles comentam muito justamente isso, que a avaliação deles era de que se eles tentassem formar um governo sozinhos, sem os comunistas, ia estourar de qualquer forma uma guerra civil muito pior, o país ia se fragmentar totalmente, né? Então era melhor formar e isso é importante, o que eu vou falar agora, porque tem muito a ver com os acontecimentos posteriores. Era melhor formar os socialistas achando, né? É melhor a gente formar um governo com os comunistas e controlar eles, né? Ou seja, nós também vamos estar no governo com ministérios, com direito de veto a essa ou aquela decisão. Nós vamos conseguir evitar que o país degringole para o 100% comunismo, né? Full comunismo, né? Igual na Rússia, vamos conseguir mitigar algumas decisões e também vamos conseguir evitar a fragmentação total do país. Então a gente se preserva enquanto partido, ao invés de entrar numa guerra civil com os comunistas, a gente compõe com eles, né? Então, se não pode vencer, é a velha história, se não pode vencê-los, una-se a eles, né? Então a gente se preserva, a gente preserva o país, a gente tem o apoio da União Soviética e a gente mantém ali alguma medida econômica, inclusive que o país não vai se socializar, né, da economia planificada totalmente, né? Então acontece uma unificação dos dois partidos, né, de certa forma. E aí tem uma avaliação posterior dos comunistas justamente que ela foi ruim, principalmente para o movimento operário, né? Nem tanto para as lideranças comunistas que estavam no governo, mas no movimento operário
os comunistas perderam uma liberdade de ação, né, junto aos sindicatos, junto à classe operária e à população, já que eles tinham que carregar o peso morto muitas vezes até em votações, né, dos socialistas, né? Então, em várias situações são os comunistas que têm que pedir voto para os socialistas, né, nos conselhos operários e tudo. Não, olha, a gente, ou seja, é aquela velha história do acordo de cúpula, né? Então, você tem um acordo de cúpula dos dois partidos. E aí, às vezes, você tem que chegar lá na base e pedir voto para um cara que é ruim de voto, que a base não quer apoiar, mas por conta daquele acordo você tem que ir lá falar: não, esse aqui é o nosso. Ou seja, ao invés de você chegar e já romper logo e falar: olha, tem uma política que é a nossa e a política que é a deles. Não, agora a nossa política é uma só, vota nesse cara, nessas ideias aqui mediadas que a gente tem, né? É, então, diferente de outros lugares, né, a classe operária então não precisou realizar uma revolta armada para chegar ao governo. Ela, mesmo setores nacionalistas, né, não participando do governo, mas setores nacionalistas de direita, desculpa, apoiaram a subida desse governo, entendendo, ou seja, esses setores nacionalistas de direita acharam, não, bom, parece realmente que esse pessoal é o único pessoal nesse momento que tem a capacidade de formar um governo que vai manter a unidade da Hungria minimamente, né? Então a rebelião armada aconteceu antes para derrubar a monarquia, né? Nesse momento que cai o governo liberal e os socialistas e comunistas chegam ao governo, não teve rebelião armada nenhuma, né? Foi um acordo de cúpula totalmente pacífico. É claro que teve um programa, né? Então Bela Kun redige uma proposta de programa de unidade que os socialistas aceitam, né? Mas naquela velha ideia, né? O papel aceita tudo. Então, para formar o governo, os social-democratas falam: não, não, tudo que você propôs aí a gente topa, vamos aplicar, é isso aí. Depois é outra história, né? Então, papel aceita, a gente assina aqui, depois, não é bem isso, né? Vamos. Tô tossindo aqui, não é de coronavírus, não, viu, gente? É só uma piada aqui, justamente, que é isso. Então, ou seja, várias propostas que constam naquele programa que os social-democratas assinam, aceitam com a unidade com os comunistas. Posteriormente, na hora que eles estão no governo, né, no gabinete ministerial, vamos aplicar. E os socialistas, não, veja bem, né, não é bem por aí. Então, eles socializam os bancos, as empresas com mais de 20 operários, só reconhecendo uma situação de fato, porque os trabalhadores já tinham controle da produção há meses, e elegem, né, delegados e comissários. A distribuição de alimentos e mercadoria ficou nas mãos dos conselhos, né, locais, uma influência do pensamento anarquista, né? Então, boa parte do movimento comunista húngaro, igual aconteceu também no Brasil, né? São anarquistas que, após a Revolução Russa, vão migrando para o comunismo, né? Então, é, por exemplo, na União Soviética, a produção e distribuição foi nacionalizada, né? Lá já foi bem municipalizada, né? Bem na ideia da autogestão, né? Ah, os operários, então, efetivamente tomaram o Estado, mas não o poder completamente, né? E isso é importante. Então, a burocracia do Estado não foi dissolvida, então, ou seja, os funcionários públicos continuaram sendo os mesmos, aquela classe, a gente sabe, né, que boa parte justamente no mundo inteiro, isso Lenin já falou naquele livro famoso dele, O Estado e a Revolução, da importância de você dissolver toda a máquina estatal anterior e começar outra, né? Totalmente nova, com novos funcionários, com nova estrutura, com novas ideias, tudo, tem que mudar tudo. Não, a máquina e que foi justamente o que os social-democratas russos, né, do Kerensky fizeram, e o Lenin já analisa, né? Fala, olha, isso não funciona, porque a ideologia dessa burocracia, né, da pequena burguesia classe média que está dentro dos ministérios hoje vai sabotar e boicotar qualquer novo governo operário, né? Então, só que na Hungria eles não fizeram isso justamente porque os social-democratas falaram, não, estabilidade do serviço público, tá. Então, vamos manter os mesmos servidores públicos que estão aí desde o Império, né?
como é que eles chegaram lá, né? Com favores, clientelismo, com ideologia liberal, né? Aí, ou seja, são servidores que vão travar a máquina pública todo o tempo. A classe média, né, continua justamente operando a máquina estatal. Os socialistas barraram uma lei geral que separasse igreja e Estado, né? Também deixando isso a cargo de cada conselho local. Então, isso gera uma série de atritos em cada lugar. E a igreja acaba se tornando um dos principais centros de contra-revolução, né? De conspiração antigovernamental. Em outros assuntos, então, houve mais consenso, né? Redução de 20% nos aluguéis, repartição das mansões. Isso é uma coisa que foi feita em vários lugares, né? Às vezes tem gente nossa que recusa, né? E fala, não, quando a direita fala, né? Que, vamos botar um monte de sem-teto para morar na sua casa. E aí o nosso pessoal fala, isso é mentira. Fala, olha, depende da sua classe social. Porque efetivamente o que a esquerda fez, a esquerda revolucionária, seja na Hungria, na Rússia, em Cuba, em países onde houve revolução, foi com as mansões. Isso a gente tem que deixar claro. Eu continuo achando isso, ou seja, o dia que a gente conseguir um, uma mudança estrutural revolucionária no nosso país, essa galera que vive em mansões de 10 quartos, entendeu? Essas mansões dos milionários, de 20 suítes, heliporto. O que foi feito lá atrás foi justamente pegar essas casas e falar: olha, a gente vai colocar realmente 5 famílias de trabalhadores para morar na sua casa. Mas isso nas mansões, né? Não é no apartamento aqui que é minúsculo, né? Não é tão minúsculo não, mas enfim, vocês entenderam, né? Proibição da venda de álcool nas tabernas, e se promove o teatro, atenção médica universal e gratuita, escolaridade obrigatória até os 14 anos, fomento da ciência, campanha de educação da população, voto universal de homens e mulheres, né? Casamento livre, sem necessidade de consentimento paterno, direito ao divórcio, direito ao aborto, estatização e coletivização do campo, né? Então, estatização e coletivização do campo. Isso aqui é uma coisa totalmente diferente do que é feito na Rússia, né? Inicialmente, né? Então, o Lenin, no acordo com o Partido Socialista Revolucionário, que tinha mais apoio popular no campo, né? Faz uma reforma agrária, né? Porque os camponeses queriam ter acesso a uma pequena propriedade de terra. Historicamente, o programa dos comunistas é coletivizar as fazendas em grandes propriedades coletivas, né? Mas na Rússia se faz essa mediação com o programa dos camponeses, né? Fala, não, vamos fazer uma distribuição das terras em pequenas propriedades para os camponeses. Na Hungria não, vamos coletivizar tudo, o que também gera um problema político justamente porque boa parte desses camponeses pequenos proprietários ou seja, começam a ficar também contra o governo. Então você já tem a igreja contra, proprietários rurais também contra. Essa aliança aqui vai ser importante para oposição ao governo, né? E também eles estavam acossados por 4 exércitos estrangeiros, né? Tchecos, sérvios, romenos e principalmente os franceses, né? O exército não havia sido todo reformado também. Então, assim como na Rússia, né, tiveram que apelar para os oficiais da época do Império, pelas questões técnicas militares, né? Você ter um exército não é só você ter gente com arma na mão. Você tem que ter treinamento tanto dos soldados quanto principalmente dos oficiais. Questões de tática, estratégia, terreno, as armas, as tecnologias, inteligência, tudo isso, né? A polícia não foi dissolvida, né? Então a polícia continuou sendo a mesma, o que também obviamente é um problema, né? Então, com o fim do governo era inevitável, né? Ou seja, com a oposição, com esses ataques dos exércitos estrangeiros, com oposições internas também, e com um governo que já era, que não tinha unidade política, Bela Cunha e os comunistas renunciaram ao governo em 1º de agosto, né? Exilando-se na Áustria, e os socialistas então formam um governo de emergência.
que depois também foi varrido pelos invasores romanos e franceses, né? Aí depois teve toda uma carnificina, né? Execuções por fuzilamento, para realmente passar a régua em cima de tudo que estava sendo feito, né? Então se instaura uma ditadura sangrenta que durante 10 anos fez o país pagar a conta da guerra, puniu a população, puniu a classe operária. Então, depois, né, mais lá na frente, os social-democratas e os liberais vão voltar para o governo, né, mas já com novas condições de basicamente serem tutelados pelas potências internacionais, principalmente a França, do que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer, vocês podem andar até aqui, a gente mantém vocês na nossa zona de influência, né? Então a Hungria se torna totalmente uma zona de influência ao invés de um país independente. O apoio soviético que era esperado pelos comunistas húngaros nunca veio, né? Porque a Rússia estava em guerra civil, vamos lembrar disso, então as tropas soviéticas estavam próximas, ali um pouco próximas da Hungria, estavam tendo problemas com o exército branco russo para conseguir controlar a própria Rússia. Então, se eles estavam tendo altos e baixos, vitórias e derrotas na própria Rússia, não tinha a menor condição realmente de deslocar tropas para auxiliar na Hungria, né? Na própria Hungria também teve o problema de alguns acordos que foram feitos com acordos não, né? Mas é acordo de pacificação com os exércitos estrangeiros. Então, por exemplo, você tinha também uma revolução acontecendo na Eslováquia, que os húngaros estavam ajudando, e aí as tropas imperialistas fazem um acordo ali com os húngaros do tipo, olha, vocês saem da Eslováquia, vocês tiram as tropas da Eslováquia, a gente tira as tropas de determinado lugar. Os húngaros aceitam, mas também não tinha muito como não aceitar naquela situação, né? Mas então, a resistência húngara também ajudou justamente, apesar da derrota, a distrair os exércitos, né, franceses, tchecos, tchecos e sérvios e romenos, né, de atacar a própria Rússia. Então, como a própria Rússia estava sendo atacada por vários exércitos de outros países, a Hungria também, a Eslováquia também, então os exércitos desses outros países tiveram que também se dispersar em várias frentes. Isso ajudou muito a própria Revolução Russa, porque imagina se sem revolução na Hungria, sem revolução na Eslováquia, todas essas tropas que estavam combatendo aqui, esses exércitos teriam ido para a Rússia ajudar os exércitos brancos, o que teria tornado a situação muito mais difícil do que já era. Realmente a guerra civil russa foi. Porque na história às vezes fica parecendo que foi um passeio. Não foi um passeio. Foi muito de. Tomar o poder lá em Petrogrado, em São Petersburgo, foi a primeira parte mais fácil. Conseguir controlar militarmente o país durante a guerra civil com os exércitos brancos internos, contra agressões imperialistas de outros países, foi muito mais difícil. Então, o fato de você ter vários focos revolucionários em vários lugares, inclusive ajudou também a própria consolidação do Exército Vermelho na Rússia Soviética. Depois o Bela Kun vai para a Rússia e tudo, né? Foi vítima do grande terror do Stalin, né? Na década de 30, né? Ele morre durante o grande terror do Stalin. Esse, inclusive, é um assunto muito polêmico na Rússia, né? Porque o Stalin mesmo não tem estátua, quer dizer, tem algumas estátuas, principalmente pelo Partido Comunista, né? Mas não tem grandes estátuas igual o Lenin, mas o apelo popular realmente dele é muito grande por uma série de motivos, mas também não vamos passar pano para os erros dele não, ou seja, o Bela Kun, que era um líder com currículo de dedicação total à causa, acaba sendo também perseguido junto com vários outros comunistas, né? Então agora a gente vai avançar um pouco mais, já justamente, ou seja, a gente sabe que depois teve
um governo socialista pós Segunda Guerra Mundial, muito mais fruto das, das batalhas, né, e tudo. Mas então a extrema-direita húngara que chega ao governo logo depois da derrota da Revolução de 19, né, em aliança com os exércitos imperialistas, e que também está no governo agora de novo, né, na Hungria, ou seja, o governo húngaro é de extrema direita, tem uma série de ressentimentos, ela própria, que também ela alimenta junto à população, né? Então, as perdas territoriais, a humilhação da Primeira Guerra Mundial. Então, na época do Império Austro-Húngaro, aquela velha ideia do passado, né? Por isso que a gente sempre precisa estudar o passado, entender, porque o que se fala para a população é um passado mitificado, né? Que no passado tudo era lindo, que tudo era maravilhoso, né? Que é o que o Bolsonaro fala da ditadura militar e que é o que a extrema-direita húngara fala do que era a Hungria antes da Primeira Guerra Mundial, né? Para eles, e aí fala para a população, não era, essa que é a verdade, justamente. A Hungria, a Áustria-Hungria era um grande império maravilhoso, belíssimo, todo mundo vivia bem. Não, era um império grandioso, belíssimo, que explorava totalmente a sua população. Então é isso, os camponeses viviam numa situação deplorável, os operários viviam numa situação deplorável, e você tinha uma nobreza aristocrata que vivia belíssimamente, né, 1% da população. Então, esse discurso a extrema-direita húngara fazia logo depois da Revolução de 19 e depois também da queda dos regimes socialistas do leste europeu, vai voltar a fazer também, né, de ressentimento com a história da Hungria no século XX. Então, a, os comunistas, né, depois da Revolução, continuam se movimentando, né, inclusive o famoso filósofo Lukács. Após a derrota da Revolução, a burguesia nacional expropria a burguesia judaica. Isso é um ponto importante, né? Então, vamos lembrar que pós Primeira Guerra Mundial é a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro. Para conseguir alguns recursos para financiar suas políticas reacionárias, o que eles fazem, né? Antissemitismo. Então, o problema são os banqueiros e os empresários judaicos, vamos tomar a grana deles e dar para o povo, né? Para conseguir angariar ali algum apoio popular, né? Mesmo na ilegalidade, os comunistas conseguiram se infiltrando, né, nos sindicatos, associações culturais e clubes desportivos, né? Isso é uma coisa que eu sempre comento na história do movimento comunista, que muito se fala, e obviamente, né, por motivos óbvios, do trabalho político, principalmente em momentos, especialmente, né, em momentos em que você está passando por alguma ditadura, por muitas pressões, o movimento sai um pouco das ruas, né? Ou seja, no sentido de manifestações de massa, de caráter político, e volta para posições defensivas, né? De manter algumas trincheirinhas. Então, a atuação clandestina nos sindicatos, mas continua com a atuação nos sindicatos, nas associações culturais, isso é importantíssimo, e nos clubes esportivos, inclusive, também, né? Então, não é isso no mundo inteiro, né? É algo que eu acho que a gente também precisa um pouco aprender para os dias atuais, né? É, e é isso, aí você tem esse contexto de crescimento do fascismo na Hungria, assim como na Alemanha, na França, em todos os lugares pós 1919, né? Então, basicamente terminamos, né? Porque eu acho que aí a gente falar de Segunda Guerra Mundial, a história da Hungria depois, seria assunto para outras aulas, né? Mas que é isso, muito do que de novo, muito do que a Hungria é hoje, politicamente, tem a ver com essa história aqui e com essa história depois também da União Soviética, né? Então, uma extrema-direita que se ressente ainda da Primeira Guerra Mundial, ainda das perdas territoriais, muito calcada no antissemitismo, né? Extrema-direita, antissemitismo, sempre junto ali. E sempre renegando esse passado, ou seja, falar mal do que foram os períodos de esquerda da Hungria é ponto essencial para a sustentação
da extrema-direita húngara. Não, não é dissociado eles terem mudado o currículo escolar, o currículo universitário, os museus, colocar isso no centro do debate a todo momento, satanizando o que foi a Revolução Húngara de 19, principalmente o que foi o governo socialista húngaro pós Segunda Guerra Mundial. É só basicamente desse discurso que a direita húngara sobrevive atualmente. Perdeu as eleições na capital, me parece recentemente, mas nacionalmente depois de 10 anos, né? Mas no resto do país, no interiorzão, ainda é um pouco mais difícil, né? Mas é isso, ou seja, mesmo na Hungria ainda há esperanças, né? Tivemos aí uma vitóriazinha, são bem reformistazinhos, mas já é alguma coisa, né? Lá em Budapeste, assim como na Colômbia tivemos agora também, né? Em Bogotá, uma derrota da direita, da extrema direita em Bogotá. E é isso, né? Então só para fazer um resgate aqui do que foi a aula, né? Já estamos terminando, né? Então a Revolução Húngara é pouco comentada, mas é importante justamente porque faz parte desse contexto europeu como um todo revolucionário, né? Então a Alemanha também estava em ebulição, como eu disse, a própria Eslováquia, a Rússia, né? Que não era só a Rússia em si, então ela era super fragmentada, vários países da região estavam com ebulição revolucionária, né? Houveram erros cometidos pelos revolucionários comunistas húngaros, né? Então a fusão com o Partido Socialista, não ter dissolvido a polícia, não ter reformado completamente o exército, não ter passado uma lei de separação igreja-estado nacional, não, mas também, ou seja, apesar desses erros todos cometidos, não foram eles os principais responsáveis. Aqui, ó, o governo que se forma com a derrota da revolução tem tendências fascistas ou ele é fundamentalmente fascista? Ele é fundamentalmente fascista. Mas ainda não é fascista teórico, né? Porque é isso, ainda o próprio nazismo ainda estava se elaborando, o fascismo italiano também ainda estava se elaborando, então não era, você não tinha uma teoria por trás, você tinha um fascismo de fato, mas não teórico ainda, porque não existia ainda um fascismo teórico ainda em nenhum lugar do mundo, né? Mas com todas essas ideias, né? Antissemitismo, perseguição da classe operária, divisão bem clara. E deixa eu ver se teve outros pontos, mas em resumo da sua resposta é justamente isso, assim, não tinha uma teoria fascista por trás, mas tinha todas as práticas fascistas já sendo implementadas, né? Quanto tempo durou? Foram 5 meses. 5 meses. De março a agosto, né? A Paty perguntou. Mais alguém perguntou alguma coisa? Não. É isso. Eram essas. Mas é isso, ou seja, voltando então, apesar dos erros cometidos, vamos lembrar que é um país pequeno, já estava totalmente arrasado, é, e o que é impossível, assim, mas o e si, mas vamos lá, mesmo que eles tivessem acertado em tudo na, na política interna, sendo agredido, ou seja, um país pequeno sendo agredido por vários exércitos estrangeiros, inclusive a França, eles não tinham muita chance não. Porque é isso. Ah, mas a Rússia também foi atacada por exércitos estrangeiros. A Rússia é a Rússia, né? É outra história. E mesmo assim, ou seja, mesmo sendo a Rússia, gigante como em território, em pessoas, em história muito mais antiga de organização, né? Ou seja, de mais de décadas de organizações antes da Revolução, já sofreram um bocado e passaram um sufoco para conseguir não ser derrotados pela agressão dos outros países que tentaram derrubar o governo, né?
A Hungria realmente não tinha muita chance, né? Então, a principal motivo da derrota, na minha opinião, foi justamente a agressão dos exércitos imperialistas. O governo tinha respaldo popular, mesmo com os erros cometidos aqui e ali e tal, tinha respaldo popular, mas se você tem uma agressão imperialista muito grande naquele período, né, era muito difícil resistir. Então, eu diria que o principal aprendizado que a gente pode tirar para os dias atuais em vários sentidos é justamente que tudo que parece muito fácil, ou seja, todo atalho na verdade é muito problemático. Porque é isso, o Partido Comunista Húngaro chega ao governo em certa medida por um atalho, né? Que foi essa aliança com os socialistas, que é da onde vem boa parte dos problemas, né? Mas também o depois, né? Eu acho que, na verdade, o principal aprendizado é o depois, porque mesmo com a derrota da Revolução, você tem vários setores que continuam atuando lá na Hungria na clandestinidade, né? E isso vai ter muitas importâncias posteriormente, né? Então, infiltrados no partido, o Partido Socialista continua sendo legal, né? Então, os sindicatos continuam sendo legais. É óbvio que numa situação muito mais repressora. Os comunistas, então, não ficam com a camisa dessa, né? Por exemplo, no sindicato húngaro pós-derrota da Revolução de 1919. Eles se travestem de social-democratas e ali vão fazendo um trabalhozinho de formiguinha dentro do sindicato, dentro da associação cultural, dentro do clube esportivo, distribuindo jornal, conversando com as pessoas e reorganizando aos poucos um movimento numa situação de ditadura extrema, de governo fascista, né? Então é isso. Por hoje é só. Por hoje é só. Espero que não tenha sido muito maçante, eu não tenha faltado muita coisa. Eu realmente optei por não aprofundar muito em contextos posteriores. Que é isso? Tudo isso que aconteceu aqui vai ter influências na Segunda Guerra Mundial e no que foi o governo húngaro socialista pós Segunda Guerra Mundial. Mas aí ia ser muita confusão. Eu preferi realmente focar na história da Hungria antiga, no momento pré-revolucionário, no momento revolucionário e no período posterior, pós-revolucionário, antes da Segunda Guerra Mundial. O Paulo pergunta aqui. A parte primeiro, né? A Rússia tenta alguns levantes antes e talvez aí o amadurecimento no final. Exatamente, né? Então, ou seja, a Rússia teve a Revolução de 1905. Antes do levante de 1905, da Revolução de 1905, você teve várias experiências, tanto de manifestações, de partidos, até de atentados terroristas, mataram alguns czares, teorizaram, se organizaram, ou seja, antes de conseguir, digamos, ganhar, né, em 1917, eles erraram e apanharam e perderam muito durante décadas até conseguir, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vamos por aqui, não vamos por ali, porque a gente já tentou aquilo ali, deu errado, né? O Paulo pergunta que você queria que você retome um pouco o surgimento do PC húngaro. Pelo que você disse, Partido Radical são quase que formam Partido Socialista. E depois como se forma o PC? O PC se forma basicamente de um racha, né, do Partido Socialista, é, que é feito, mas principalmente com esses soldados, né? Então, opa, caiu aqui. Principalmente com, ou seja, esses ex-soldados, então gente com treinamento militar, que tinham lutado pelo exército do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. O Bela Kun, que é o principal líder comunista, junto com alguns outros, foram militares do Império Austro-Húngaro que estavam lutando na Rússia na Primeira Guerra Mundial. No que a Primeira Guerra Mundial, no que a Rússia, né, faz a Revolução Russa e sai da Primeira Guerra Mundial, o Lenin chega ao poder, eles soltam, né? A gente está saindo da guerra, todos os prisioneiros de guerra que o Império Czarista fez estão soltos.
E aí esse grupo, né, de ex-prisioneiros de guerra fica ainda um tempo na Rússia, tendo treinamento político, militar, tudo mais, e inclusive financiamento também, e volta para a Hungria com isso já, né? Ou seja, a gente que tem treinamento militar, formação política e algum financiamento, né? E chega lá e opera essa cisão dos setores mais, que já tinha, né? Os setores mais radicalizados do partido socialista barra social-democrata húngaro. Então esse é o surgimento do PC húngaro. Arthur, valeu pela aula, nunca tinha ouvido falar da Revolução Húngara e sinto que foi um bom resumo. Eu vou te assumir que nem eu, viu? Eu fui procurado um pouco mais de um mês atrás pela ELAP, justamente oferecendo para eu dar essa aula, né? Eu falei, olha, vamos preparar, né? Como todo professor diz aqui, ninguém nunca sabe de tudo sempre, né? Então me deram um tema, me deram um mês, e aí durante um mês eu li uma série de fontes, de textos de gente que participou, de gente que analisou, gente crítica, né? E é importante entender isso, né? Tem setores radicalizados que eu discordo deles, que acham que se esses erros, por exemplo, não tivessem sido cometidos, eles jamais teriam sido derrotados, né? Problema foi a traição dos dirigentes. Sempre tem esse pessoal que acha isso, né? E realmente, em algumas situações, o problema é a traição dos dirigentes. Mas em algumas situações, realmente não tem para onde correr, né? Então, é isso, assim, realmente é uma revolução muito pouco falada, muito pouco estudada, muito pouco conhecida, mas que explica muito isso, da Segunda Guerra Mundial, do contexto antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, aquele contexto revolucionário não só da Rússia, né? A Hungria, a Alemanha também, a Europa Central como um todo. E do que foi a Hungria depois, do que é a Hungria hoje também, né? Davi, e poderia também sugerir livros sobre a Revolução Húngara. Olha, inteiro eu não achei nenhum. Eu vou colocar depois no e-mail que a gente vai mandar o nome dos textos que serviram de fonte para essa aula. Então, são trechos de livros, capítulos de livros que tratam essa mesa tá horrível. São capítulos de livros que tratam do movimento operário em toda a região, né? Aí tem capítulos que falam da Revolução Húngara, são artigos, né, acadêmicos também, artigos políticos, mas realmente um livro específico eu não encontrei não. Pode ter, eu vou dar até uma pesquisada, mas o que eu mais encontrei foram trechos e capítulos de livros e artigos. Então é isso, gente. Um bom dia para vocês. Fiquem bem, né? Eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo aí também não ficar só neurótico nas redes sociais e ler outras coisas, fazer atividade física em casa também. Eu estou fazendo também, sabe? Ler livro físico, né? Sair um pouco do. Eu tenho duas sugestões aqui que não são da Hungria, mas que são temas do meu estudo, né? Um é o livro sobre o Foro de São Paulo, né? Do Walter Pomar e do Roberto Regalado, um livro muito bom, eu acho. E o outro é uma coletânea, né? Tem vários. Essa aqui, inclusive, é o volume 10 já, né? Um livro bem grosso, né? Mas é que também são vários capítulos, vários textos, né? De vários autores. A América Latina, História da América Latina, né? Organização Leslie Bethel. Para a gente entender um pouco mais o nosso continente também, né? Então você tem de vários países, análise econômica, análise política, como que a gente foi chegando até aqui, né? Então desde o início da colonização, dos massacres indígenas, das alianças colonialistas, das políticas econômicas e tudo. Acho que é uma das coisas que também se estuda pouco e normalmente quando se estuda mal aqui no Brasil, que é a história da América Latina, né? Sob a ótica de outros países, ou seja, não ficar estudando só o Brasil e a relação do Brasil com um determinado país,
mas a história do próprio país, como é que foi a colonização, como é que foi a independência, como é que foram os governos republicanos, a economia, a sociedade, ver o que, inclusive, o que a gente tem de semelhanças e diferenças com esses processos, né? A Paty, pouquíssimas fontes sobre essa evolução. Bora falar mais da Rússia, sua viagem e sua visão. E o Paulo tem uma coleção da editora da Unesp, História das Revoluções do século XX. Se não me engano, tem um livro da Revolução Húngara. Vou dar uma olhadinha então. Aí eu mando isso também, viu, Paulo? Na dica. Vou até anotar aqui logo. Dica do Paulo para botar. Então, gente, a aula terminou. Vou continuar aqui como pediu a Paty, falar um pouquinho da Rússia. Mas é isso, ou seja, da minha viagem para a Rússia em 16, a aula sobre a Revolução Húngara acabou, né? Já estamos aqui, já que eu comecei o vídeo falando um pouco disso. A Rússia tem muitas especificidades, assim, porque eu conheci só Moscou. E os próprios russos dizem que Moscou é uma coisa, o interior do país é outra, e que é uma coisa normal em todos os países, né? Todos os franceses. Eu vou pegar só um copo d'água, viu, gente? Que acabou aqui. Deu quanto tempo? 10, 18, é 1 hora e 18, acho que tá razoável, né? Então, isso vale para qualquer país, né? Pelo amor de Deus. Todos os franceses que eu conheço, por exemplo, também falam: olha, Paris é uma coisa, o resto do país completamente diferente. E isso no caso no Brasil, até um pouco menos, né? Eu sou aqui de Brasília, mas é isso, assim. O centro de Brasília, né? Que é onde está lá, Congresso Nacional, não sei o que lá, e sei lá, o interior do Ceará, que eu já passei, né? Visitando de carro, é totalmente diferente, né? Mas no caso da Rússia, não são só questões socioeconômicas, né? Como é o caso aqui, sei lá, justamente do centro de Brasília ou de São Paulo e do interior do Ceará. Você tem também questões culturais, linguísticas, então você tem diferentes povos. O povo russo é a maioria étnica, mas você tem vários outros povos lá dentro, né? Os cazaques, turcomenos, ucranianos, ou seja, gente que tem outra religião. Então, o cristianismo ortodoxo é a maior religião, mas você tem muçulmanos, você tem lá no Oriente, você tem os budistas, você tem gente que é animista, entendeu? O país é muito grande, então mais lá pro que eu não visitei, né, mas que eu já estudei. Então lá pro leste da Rússia, né, lá perto da China, o pessoal etnicamente muito mais próximo dos chineses do que de um eslavo, entendeu? Do Ocidente. É isso, ou seja, etnicamente diferente, falando outra língua, com outras tradições religiosas. E eles têm, desde muito tempo, né, desde o início da Rússia, essa ideia justamente de um país multiétnico, né? Você tem ali a hegemonia russa, étnico-política e tal, em alguns momentos em Moscou e outro que a capital muda de lugar, né? A Rússia, na verdade, começou em Kiev, né? Por isso que eles chamavam de Ruskevana. Ah, já foram pagãos também lá no passado e que se convertem para o cristianismo ortodoxo, mas sempre nessa ideia, assim, um país muito grande, a ideia da águia de duas cabeças é justamente isso, que é um império que olha lá atrás, né, que olha tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, né, com vários povos, várias línguas, várias religiões. E aí é um povo meio com a gente eu achei eles bem receptivos, né? Então, com os brasileiros e tal, fui super bem tratado lá.
tem toda essa confusão, é um pouco difícil de entender, né? Porque o russo tem um orgulho nacional muito forte, então eles têm. Todos os russos que eu conversei têm muito orgulho de todos os períodos da Rússia, tirando o Yeltsin. Tem duas pessoas que eles odeiam, quase unanimidade, são Boris Yeltsin e Gorbachev, pela dissolução da União Soviética. Mas eles têm muito presente essa lembrança até das guerras napoleônicas, que foram eles que derrotaram Napoleão. O Kremlin, né, que aparece na televisão, é uma fortaleza. Kremlin em russo é fortaleza que chama. Por isso você tem Kremlin de Moscou, assim como você tem Kremlin em outras cidades. O de Moscou é o maior, mais famoso, né? Que é a sede do governo. Na verdade é uma fortaleza de muros imensos que lá dentro você tem vários edifícios. É uma fortaleza do século XVI, construída por italianos. E lá dentro você tem catedrais, né? Então, aquela mais famosa, que é a de São Basílio, coloridinha, na Praça Vermelha, fica do lado de fora, né? Então você tem isso, né? A Praça Vermelha, o Mausoléu do Lenin e no final da rua aqui a Catedral de São Basílio. E dentro do Kremlin você tem umas catedrais menores que eram onde os czares eram coroados, batizados, né? A cerimônia fúnebre. E os edifícios governamentais mesmo. Isso desde há muito tempo. É onde fica o escritório do Putin, tudo. E dentre esses edifícios, um deles é o edifício do Estado-Maior das Forças Armadas Russo, que é cercado. Depois vocês podem jogar aí na internet, ou em inglês, acho que em inglês é mais fácil de achar as fotos. Cannons Kremlin Napoleon, ou seja, canhões Napoleão Kremlin, que basicamente eles colocaram os canhões que eles tomaram do Napoleão, um do lado do outro, do lado apontados para fora, né? Do lado de fora do edifício das Forças Armadas no Kremlin. E uma das coisas que os guias turísticos mais falam com orgulho também. Olha, aqueles canhões, estão vendo? Do lado de fora do prédio ali, da parede, aí os canhõezinhos tudo empilhado e tal, são os canhões que nós tomamos do Napoleão Bonaparte. Ou seja, olha a ideia de história forte que você tem, né? E dos lugares, né? Então, por exemplo, o próprio museu, desculpa, o próprio metrô de Moscou, que atende muito bem a cidade inteira, né? São a linha circular com outras perpendiculares e tudo. Ele foi construído antes a maior parte, né? Eu não sei se a maior parte é um exagero da minha parte, né? Mas pelo menos as estações mais centrais do metrô de Moscou, isso vocês podem procurar na internet. Isso eu recomendo muito. Joga no YouTube, no Google para dar uma olhada nas imagens. Metrô de Moscou. Vídeos principalmente. Você vai ter muitos documentários. Porque são verdadeiros museus palácios. Obras de mármore, de bronze, pinturas belíssimas, esculturas contando justamente a história da Rússia, a história do povo russo, das batalhas desde 1000 anos atrás, entendeu? Ou seja, é errada muitas vezes essa ideia, né, de que e muita coisa inclusive da União Soviética, claro. Mas às vezes quando se fala, né, setores mais direitistas, né, fala, durante a União Soviética os soviéticos quiseram apagar a história da Rússia. É mentira. Porque é isso, nas próprias estações construídas durante o governo de Stalin, se falava justamente da formação do país. Enquanto milhares de anos, os povos, as batalhas, as invasões, eles. Que é isso, né? Basicamente o país foi invadido e ocupado durante um longo período de tempo duas vezes, né? Uma vez pelos mongóis, né? Então foi a Horda Dourada, né? Ficaram 200 anos. E pelo próprio Napoleão Bonaparte, né? Então Napoleão Bonaparte chega a ocupar o Kremlin, inclusive coloca fogo em algumas coisas lá e tudo. Mas depois tem que sair rapidamente, né? Já os mongóis não ficam lá realmente 200 anos, 2 séculos dominando o país. Os mongóis derrotaram todo mundo, né, que eles quiseram.
Não é, olha, inclusive, parênteses, né? O Napoleão ocupa Moscou no inverno, né? E sai derrotado, né? Tem uma batalha lá de Borodino e tudo, em que não é que ele foi massacrado, mas é porque como os russos estavam com a tática de guerra de terra arrasada, né? De colocar fogo nas plantações, botar fogo na cidade. Então, quando Napoleão chega em Moscou, os russos já tinham saído e colocado fogo na cidade, né? E aí depois, ou seja, tem tudo a ver com a derrota posterior do Napoleão, porque ele sai da França com a Grande Armée, né, com o grande exército para ocupar a Rússia com 600 mil soldados e volta com 60 mil, né? A maioria não morreu nem em batalha, é isso, morreu de frio, fome, das emboscadas, né, táticas de guerrilha. Então os russos adotam em vários momentos essa estratégia de não bater de frente com os franceses, mas de ficar ali atrapalhando, fazendo ataques de emboscada. Mas a Batalha de Borodino, sim, foi uma grande batalha. Inclusive no hotel que eu estava tinha um quadro imenso, 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 relatando. E o nome do hotel que eu fiquei chamava Borodino, né? Hotel Borodino, que é justamente retratando esta batalha dos russos com os franceses, né? Mas aí é isso, ou seja, o Napoleão volta humilhado para a França, todo enfraquecido, aí toma depois um pau lá e é derrubado, volta para o governo, depois toma outro pau. Mas os mongóis não, os mongóis venceram os russos no inverno. Isso não é pouca coisa, né? Vencer os russos no inverno, montado a cavalo, né? Então, realmente, assim, os mongóis venceram os chineses, né? Venceram os chineses, venceram os russos, venceram todo mundo, né? Só foram caindo depois justamente porque eles não tinham muito uma estratégia imperial de mudança legal, né? Ou seja, de estruturação de um estado propriamente dito. É, e aí tem as brigas internas, familiares, ou seja, o grande Khan morre, aí os filhos, cada um fica com um pedaço do império e briga entre si, não sei o que lá. Foi basicamente essas coisas que foram depois enfraquecendo o Império Mongol, né? Mas isso é realmente uma parte interessante da história da Rússia, o fato deles terem sido derrotados no inverno pelos mongóis e serem ocupados durante 2 séculos, né? Então é isso, a Rússia tem uma história imensa, interessantíssima. Eles não. Ó, isso é uma coisa interessante. Isso é uma crise mesmo deles, assim. Eu não diria uma crise, né? Isso é um exagero. Mas eles não sabem direito. Por isso que eles falam muito, nós somos russos. Porque eles não são europeus e sabem disso. E a Europa deixa isso claro para eles o tempo inteiro, né? A Europa sempre fala assim, não, Europa é França, Alemanha, aí até você pode, é tudo muito preconceito, óbvio, né? Vocês podem ver que até o conceito de Europa ibérica para eles já começa a ficar complicada, né? Espanha, Portugal, né? E aí Europa Oriental já começa, que é a Alemanha e a Europa Central, né? Europa Oriental já é complicado. Eles já não aceitam, né? Que é tipo isso. Ucrânia, Bielorrússia, Polônia, entendeu? Para a Europa Ocidental eles já falam, Europa é peronomútil, né? Rússia, então, eles deixam bem claro, falam, vocês não são europeus. Vocês não são europeus. E em vários momentos da história, os russos tentam se afirmar como europeus, né? Então, você tem principalmente dois czares, que é a Catarina e o Pedro, né? Que tentam justamente ocidentalizar a Rússia, né? Que é isso, ou seja, a própria São Petersburgo é uma cidade muito europeia, que eles chamam arquitetos europeus para construir uma nova capital, né? Ou seja, Moscou era a capital, depois eles constroem uma capital mais longe, né? Tem a ver inclusive com a ligação com o mar também. Junta as duas coisas, né? De ter uma ligação mais com o mar e tudo,
e também aproveitando, já que vamos construir uma nova capital, vamos fazer isso de uma forma ocidental, com arquitetos ocidentais, com roupas ocidentais, então toda essa ideia de ocidentalizar a Rússia, mudar a roupa, mudar a comida, mudar os modos, vamos ser europeus agora, né? Por isso que Moscou não, Moscou é bem típico russo, assim. São Petersburgo é uma cidade que parece como qualquer outra cidade europeia, ocidental normal. Moscou não. Moscou realmente você não tem nada parecido em nenhum lugar do mundo. É totalmente russo. Então é isso, em vários momentos da história a Rússia tenta, se esforça para se ocidentalizar, mas nunca é aceita, né, no clube dos europeus enquanto... Na real, assim, vamos ser sinceros, olhando bem a história da Europa, essa ideia de Europa é muito recente, de Europa como uma coisa muito própria, né? Porque e muito fundamentada principalmente na França, né? Então, quando a gente estuda Idade Média, a gente estuda Idade Média francesa. Quando a gente estuda a história da Europa, é queda do Império Romano, né? E aí vem o Reino Franco e faz uma aliança com a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica mais Reino Franco igual domínio da Europa, né? Você pode ver que ao longo da história, até os próprios alemães, que ainda não era Alemanha, né? Germânia, Prússia, né, e tal, que eles chamavam, eles olham assim, tipo, lá na Prússia é diferente, é outra coisa, então é isso. Aí Rússia, não, lá é eslavo, lá é bárbaro, é outra coisa, não tem nada a ver. Então os russos também começam, ou seja, depois de várias tentativas de se ocidentalizar, eles começam muito a ter essa ideia, falando, quer saber, a gente é russo, a gente é eurasiático, né? Que é justamente o conceito Eurásia, ou seja, nós somos o país que é meio euro, meio Ásia, eurasiático, que é um continente só, né? A divisão geográfica entre Europa e Ásia formal são os Montes Urais que ficam na Rússia, né? Mas são montanhas, ou seja, é uma cadeia de montanhas que teoricamente separa a Europa e a Ásia. E aí, ou seja, a Rússia está dos dois lados, né? Você tem Moscou, São Petersburgo, outras cidades aqui antes dos Urais, e depois dos Urais você tem toda a Sibéria lá, várias outras partes da Rússia. Então, eles têm muito essa identidade de saber que eles não são nem europeus, nem asiáticos, são uma coisa muito própria, muito específica, com momentos muito difíceis da história mesmo, né? Então, outra coisa que eu percebi deles, eles são muito, eu diria que resilientes, assim, ou nem tanto eles, resiliente mesmo, mas também eles não se desesperam fácil. Então, por exemplo, quando eu estava lá, foi logo depois da anexação da Crimeia, né? Treta com a Ucrânia e tudo, ameaça da OTAN de fazer guerra. Eu vi que o Emílio entrou de novo. Emílio, eu terminei a aula já, viu? Agora eu tô falando de Rússia aqui, atual. A gente terminou mais ou menos, era 1h18 de vídeo. Agora eu tô falando de Rússia. E aí, ameaças, né, de escalada do conflito. Pode ter a Terceira Guerra Mundial, né? Não sei se vocês lembram, se chegou-se muito a falar nisso, que os Estados Unidos ameaçou, a Rússia tem que sair da Crimeia, não sei o que lá, e os russos dizendo que não ia sair, e aí guerra civil no leste da Ucrânia, que tá rolando ainda, mas com bem menos intensidade do que tava em 16, né? E aí, ou seja, o resto do mundo tava muito mais tenso, né, e preocupado com a possível guerra no leste europeu do que os russos. Os russos estavam ali, não é que eles não sabiam, eles estavam cagando. Do tipo, e mesmo com a ameaça dos Estados Unidos e tal, eles falavam: olha, a gente passou 70 anos brigando com os Estados Unidos, ameaça de guerra nuclear, Segunda Guerra Mundial, foi um dia desse, tem gente viva ainda, né?
que passou pela Segunda Guerra Mundial, se for pra ter guerra de novo, se for pra ter que se esconder no metrô, porque é isso, inclusive as estações do metrô de Moscou são muito profundas, porque a maioria delas são estações, são abrigos antiaéreos. Então a orientação é se, no caso em Moscou, São Petersburgo, outras cidades maiores que tem metrô, se tiver um bombardeio, inclusive se for nuclear, é você ir pro metrô e descer lá, igual fizeram na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, para quem passou por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a Guerra Fria principalmente, ou seja, acabou um dia desses, os russos não estão muito preocupados com nenhum tipo de treta. Às vezes até demais, né? Inclusive é isso, né? Pandemia rolando aí, tá tendo jogo de futebol lá na Rússia com os caras cantando assim: Ê, vamos morrer, vamos morrer. Realmente é uma atitude eu diria, de desprezo pela morte muito grande, que não é recente. Vários escritores russos já comentaram isso, né? Do espírito russo, né? De ser, sei lá, assim, é uma coisa, é isso. Aí você tem que ler Dostoiévski, você tem que ler essa galera para tentar entender o que eles chamam de alma russa, né? Disse justamente, né, que é o próprio nome do infame jogo, né, roleta russa. Olha que aí você bota uma bala aqui, gira e tenta a sorte, entendeu? O alcoolismo, o autismo também, vamos falar dos problemas daqui, é tipo isso, né? Frente ao desespero, você e o frio, né? O frio também é uma coisa muito forte lá, então você junta fatores climáticos, culturais, históricos, sociais, né? Então você acaba tendo esse povo assim que parece duro, preparado para o apocalipse numa tranquilidade, assim, tipo, se for, foi. Se for para acontecer, paciência. E é isso, até justamente para comprar brigas geopolíticas com os Estados Unidos, com a Europa inteira, entendeu? Ah, não, se vier a OTAN, né? Ou seja, Estados Unidos mais a Europa Ocidental inteira em guerra com a gente, foda-se. É isso que esse é o pensamento russo, entendeu? O que é uma galera dessa aí perto de quem derrotou Hitler, entendeu? E aí eles têm isso muito presente na memória nacional. Realmente a data, né, que é 9 de maio, é a data que é feriado nacional, inclusive, de comemoração da vitória contra o exército nazista, é a principal festa nacional. É o que eles chamam de Dia da Vitória, né? Então você tem programação a semana inteira, né? Programação especial na televisão, com filmes, com debates, na rádio, na internet, decora a cidade inteira, ônibus, outdoor, cinema, faz festival especial de cinema, e aí tem marcha militar na rua, com as bandeiras, inclusive, da época. É outro vídeo que eu recomendo. Eu diria que são dois vídeos que explicam muito dessa história mais recente da Rússia que eu recomendo ver para vocês procurarem. Não especialmente um nome, né? Mas é isso, vocês jogarem no YouTube. Metrô de Moscou e Dia da Vitória, 9 de maio. Aí eu não sei direito como procurar, né? Mas é isso, Dia da Vitória, 9 de maio, Moscou, alguma coisa assim, né? São dois vídeos que aí vocês podem pesquisar e vocês veem se vocês querem ver os mais longos, os mais curtos, os documentários, mas que mostra muito de como que hoje o russo enxerga a história recente do século XX para cá, né? Bom, é isso. Até de Rússia eu já falei bastante também. Eu tenho que limpar a casa aqui. Tá uma zona. Não chega a estar uma zona não, mas enfim, tem que limpar. E fazer exercício também, né? Então daqui a pouco eu vou. Eu fiz uma playlist também, se vocês quiserem procurar lá no. Ah, esqueci de falar, quem quiser me procurar nas redes sociais, né? Então o meu Instagram é Yuri S. Franco, Yuri com Y, viu? Yuri S. Franco.
ou Yuri Soares no Facebook também. Yuri Soares também, tudo junto no Twitter. Eu uso as três, né? Mas é isso. Yuri S. Franco no Instagram, Yuri Soares no Facebook e Yuri Soares no Twitter. Que aí eu sempre boto umas coisas lá, tanto de história quanto de atualidades. E até uma dica de playlist para fazer exercício em casa aí por esses dias. Então, bom dia para vocês e vamos que vamos. Fiquem bem, viu? Ana T. Quando estava na imigração inglesa, olharam meu passaporte e disseram: Você nunca esteve na Europa? Eu disse sim, na Turquia. Ele respondeu: Turquia é Europa. Não, ele respondeu: Turquia não é Europa. Eu disse: É sim. Bom, batemos boca até dizer que geograficamente sim, mas não politicamente. É isso, né? Assim, eu não recomendaria muito você ficar batendo boca na imigração, não, viu? Mas enfim, realmente é justamente isso. É que eles são muçulmanos, né? Aí tem toda a treta histórica deles com o Império Otomano, cruzadas, não sei o que lá. Então eles nunca vão aceitar a Turquia na Europa, nunca. Se eu posso, eles não aceitam nem a Rússia, quanto mais a Turquia. Eles são fortes como os nordestinos, é verdade. Isso não é certo nem errado, é uma forma de lidar com esse final que todos teremos. Os russos são escolados em quarentena por conta do inverno. Tem isso, né? Porque o inverno russo, muita gente fica falando aí, né? Ah, não, que na já passei inverno em Paris, não sei. Eu falei, gente, olha, eu nunca passei inverno na Europa, né? Eu fui para lá no outono. No outono tava fazendo 2 graus de rasgar a pele. Horrível. Muito vento. Mas no inverno faz menos 20, menos 30, menos 40, dependendo do lugar. E aí é isso. Eles organizam a economia do país, inclusive, para no inverno você sair o mínimo possível. Porque é difícil sair. Você tem 2 metros de gelo em todos os lugares. Você tem coisa. Eu já vi várias imagens, né? Aí você tem gelo caindo do teto dos prédios, o seu carro está embaixo de gelo. É, ou seja, a mobilidade fica difícil, a vontade. Você não consegue fazer obra pública, você não consegue fazer várias coisas com esse monte de gelo. Então, eles realmente fazem o mínimo de coisas fora de casa no inverno, né? Nome do vídeo: Desfile Militar Russo Dia da Vitória. Exatamente, é um bom vídeo para ver. Eles podem nos ensinar muito para esse momento, é verdade. Bom, então é isso, gente. Um bom dia para vocês aí.